escreveu para a igreja de Coríntios, né? Para os coríntios, né? Para a igreja de Corinto, né? Uma cidade da Grécia antiga, onde Paulo havia pregado o evangelho, formado igreja ali, e agora, como ele estava em outro local, ele enviava cartas com instruções, né? Com conselhos para o povo do Senhor Jesus, para a igreja que estava lá em Corinto, dando orientação ao povo, né? E aqui nesse capítulo 15, se vocês lerem o capítulo todo, vocês vão ver que Paulo, ele estava... Primeiramente, ele falou da ressurreição de Cristo. Ele falou a respeito da ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos e deu provas ali. Provou para a igreja de Corinto que o Senhor Jesus verdadeiramente ressuscitou. De outro modo, ele disse, se o Senhor não tivesse ressuscitado, a nossa pregação para com vocês foi em vão, a fé de vocês também é vã, de nada adiante, de nada servirá. Mas agora, o Senhor verdadeiramente ressuscitou. Ele deu prova dizendo, quando o Senhor ressuscitou dos mortos, ele apareceu primeiro para Pedro. E depois para outros dos apóstolos. Por fim, para os 12. E depois para 500 irmãos, dos quais ainda a maioria deles estão vivos. Mas outros já morreram. E ele diz, e por último, tendo aparecido a Pedro, aos apóstolos, a 500 irmãos que o viram, também me apareceu a mim. Como alguém que demorou para nascer, né? Como um filho que, como um abortivo, está escrito no texto sagrado, uma pessoa que demorou para nascer, né? Se referindo aí a aceitar, conhecer o Senhor Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador e se tornar esse apóstolo que ele se tornou. Então, ele diz, Jesus me apareceu a mim e está vivo. Por isso que você tem que crer na palavra do Senhor. Por isso que vocês precisam tomar posse da bênção, da ressurreição do Senhor Jesus. É isso que vai nos dar vitória. Ele provou isso para a igreja de Corinto. E aqui nesse texto, nessa parte do texto que nós lemos, ele diz, e agora, irmãos, digo isto, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Quer dizer, carne e sangue, natureza humana, corpo físico, não herda o reino de Deus. Essas coisas vão perecer aqui nessa terra. Então ele estava dando esse ensinamento para a igreja, ele falou assim, vou dizer um mistério. Na verdade, nem todos dos que aqui estamos morreremos, mas todos seremos transformados. Observando o tempo, passou-se mais de 2000 anos, nós estamos em 2020, né? Que o Senhor Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e nunca mais vai morrer. E Paulo agora pregando o evangelho naquele tempo diz, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E agora, hoje, essa mesma palavra vale para nós. Eis aqui o mistério. Nem todos morreremos, mas todos que cremos no Senhor Jesus seremos transformados. Ele explica aí, ó, carne e sangue não é do reino de Deus. Então, com esse corpo, não é com esse corpo que nós vamos entrar no reino de Deus. Esse corpo é para a gente viver somente aqui nesse período passageiro nessa terra. Tá certo? E ainda quando nós temos o quê? Enfermidade, obesidade, fadiga, cansaço nos atrapalha. Hipertensão. Então nós precisamos tratar desse corpo de certa forma para poder viver bem aqui. A Bíblia, o mesmo apóstolo Paulo diz, irmão, não sabeis que vós sois o templo de Deus? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então nós somos o templo de Deus, devemos nos cuidar. É isso que ele está ensinando para a igreja de Corinto. Devemos estar prontos, vivos, firmes ali, para ser sempre abundante na obra do Senhor. Que no final do texto ele vai dizer. Nem todos dormiremos, todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Né? Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Você vai dizer lá, isso está na carta aos Tessalonicenses também. E nós que estivemos vivos, quer dizer, em Cristo Jesus, num piscar de olhos seremos transformados. É o momento do arrebatamento da igreja. Este corpo, esta matéria, vai se desfazer e receberemos um corpo glorioso, um corpo espiritual. Um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus mesmo ressuscitado, porque ele subiu para o céu. Quando Jesus ressuscitou dos mortos e foi lá, se apresentou aos discípulos e depois aquela multidão de 500 pessoas, eles estavam no Monte das Oliveiras. E Jesus estava lá falando com eles e todos viram Jesus. Era o mesmo Jesus. Tanto é que os discípulos que duvidaram falaram assim, bom, se é o Senhor mesmo, vamos tocar nele para ver, né? Opa, é um corpo mesmo. Então era o Senhor. Aí o Senhor disse assim, tem alguma coisa para comer aí?
Ah, tem aqui um favo de mel e a banda de um peixe assado. Então, e daí ele comeu aquilo. Ele se alimentou. Então, era Jesus vivo. Um morto não vai comer mais nada, mas Jesus comeu na frente dos discípulos. Naquele momento que ele estava diante dos 500 irmãos ali, que viram ele foi elevado aos céus, ele subiu aos céus. E o que Paulo está dizendo aqui? Um mistério, irmãos. Corpo, carne e sangue não pode herdar o reino. Então o corpo que Jesus estava era um corpo transformado, um corpo glorioso, um corpo semelhante aos dos anjos, ou até mais glorioso ainda, que é o corpo que ele está hoje. Lá no céu não tem ninguém lá de carne, sangue e osso, não. Né? Uma passagem no Evangelho de Lucas em que as pessoas questionam a questão do casamento, como vai ser lá, né? E os fariseus ali interrogando Jesus e falam assim, teve um homem que se casou e a mulher dele morreu. Não, ele morreu. Aí o irmão dele casou com a mulher dele, porque a lei permitia. Aí o irmão dele morreu também, aí a mulher continuou viva. Veio outro irmão e casou, e ele morreu também. E assim foram os 7 irmãos que casaram com a mesma mulher. Senhor, lá no céu, lá na glória, quando ressuscitarem dos mortos, ela vai ser mulher de quem? Porque os 7 foram o marido dela. Isso querendo pegar Jesus num erro na sua fala, para ter do que o acusar. Jesus disse, lá ninguém vai se casar, ninguém vai ser dado em casamento lá. Porque todos seremos semelhantes aos anjos. Lá não existe diferença se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo, se é adulto, se é criança. Todos seremos semelhantes aos anjos. Então lá não tem esse negócio de casamento, não tem as coisas daqui. Lá é diferente. Lá não vai comer nada, não vai beber, né? Lá é diferente, né? Deus não tem lá um fogão fazendo uma comida todo dia para ele se alimentar. No entanto, ele vive eternamente. Nós, nesse corpo físico, precisamos se alimentar todo dia. Precisamos cuidar da nossa saúde. Precisamos estar bem. Mas vamos ser transformados. Vamos ser transformados. Nós vamos ser transformados, né? Mas aí, ele fala aqui a respeito, ó. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então, cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória, e ele continua, onde está a morte, o teu aguilhão. Todo mundo tem medo da morte. É uma coisa que as pessoas mais têm medo é a morte. Ninguém quer pensar, não fale morte. Não, esquece esse negócio de morte. Não. Gente, isso é uma coisa natural, real, e vai acontecer inevitavelmente. O apóstolo disse nesse texto que nem todos que estamos aqui hoje, por exemplo, vamos morrer, mas vamos ser transformados se crer na palavra de Deus. Mas é verdade que todos vão morrer. Por quê? A morte foi introduzida na vida do ser humano por causa do pecado, foi por causa da transgressão. Não é? Foi assim. O texto diz que o primeiro Adão foi feito em alma vivente. Como nós, assim, um homem de carne, osso e sangue que vive aqui na face dessa terra. Mas o último Adão em espírito vivificante, que é o Senhor Jesus. Que eu já falei. E assim os que são semelhantes ao terreno, aquele homem, né, alma vivente, terreno, são iguais, parecidos com ele, com Adão. E os que são revestidos da vida espiritual de Jesus Cristo, então agora eles são do céu, agora não são mais terreno igual a Adão, mas sim caminham para se tornarem parecidos ou igual mesmo ao Senhor Jesus. São transformados. Glória a Deus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde, sabe o que é um aguilhão? Inferno na ponta. Isso. Papai sabe muito bem o que não sabia que o nome era esse. Mas uma vara com prego na ponta para cutucar o boi é o aguilhão. É aguilhão. Para que serve? O boi, por exemplo, vai se desviar do caminho, cutuca-se o boi com o aguilhão e ele vai retomar o caminho, né? Então, é para isso que serve o aguilhão. Tem outros tipos de aguilhões, mas esse é o mais conhecido. O aguilhão é uma vara com um prego na ponta para cutucar os bois. Fazer furo na carne do boi, ele sentindo a dor, voltar para o caminho, né? Aqui, aguilhão, ele diz que o aguilhão da morte é o pecado. Então, o pecado chama a morte, guia, conduz para a morte. Ele é o aguilhão da morte. Esse mesmo Paulo, o apóstolo Paulo, antes de se converter, quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, que ele disse aí, por último me apareceu a mim, nesse texto que ele está dizendo, Jesus disse a ele assim, dura coisa é para ti recalcitar contra
Os aguilhões. Tem alguns estudiosos que dizem que esses aguilhões é sofrimento, porque nós somos transformados, nós somos aperfeiçoados a cada dia por enfrentar e vencer o sofrimento. E Deus permite o sofrimento, Deus permite a prova, Deus permite a dificuldade. Para quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados e vamos nos superando a cada dia e nos transformando, então, à imagem do Senhor Jesus. Mas se você não encara o seu problema para resolver, se você foge do teu aguilhão, você vai ficar sempre levando cutucada. Um dia e outro sim, e outro não. Mas quando você falar, peraí, eu vou resolver esse negócio aqui, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar poder. Você vai enfrentar, você vai vencer. E não passará mais por esse desafio. Vai vir um outro, talvez maior, mas você vai se superar. E cada vez mais, você vai ficar semelhante, parecido ao nosso Senhor Jesus. Porque Jesus foi consagrado pelas aflições, diz a palavra. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele viu, dizendo, numa visão, ele viu e disse assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Pedro repete isso nas suas cartas. Então Jesus, ele sofreu. A aflição de Jesus foi tanta que ele agonizou, ele sangrou até mesmo antes de morrer. E quando pregado na cruz, ele sangrou até não ter mais sangue no seu corpo. Ele sofreu por nós. Mas ele foi consagrado, ele foi, por Deus, ele foi constituído como o Senhor da glória. Um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Toda língua confesse como Senhor, para a glória de Deus Pai, dos que estão em cima nos céus, anjos, dos que estão sobre a terra, quer dizer, nós, os homens e até mesmo outras criaturas, e até os que estão debaixo da terra. Se tem alguém debaixo da terra, está onde? Debaixo da terra. Mas todos vão dobrar o joelho diante do Senhor e a sua língua vai confessar o Senhor. Quando? Quando se ressuscitar dos mortos. Porque os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados num piscar de olho. Ele se refere aqui aos mortos em Cristo, aos que estão aguardando a ressurreição, eles mesmos. Porque o próprio apóstolo Paulo disse esse mistério que para os dias deles não se cumpriu. Porque eles já morreram faz quanto tempo? Certo? Mas Paulo está lá dormindo no pó. Mas está com o Senhor. Mas a palavra vai se cumprir ainda. Né? E nós que estamos aqui vivos podemos morrer ou não. E vai chegar esse momento. Da ressurreição ou da transformação. Bom. Mas graças a Deus. Então ele diz assim, ó, aguilhão, onde está o morto o teu aguilhão, onde está o inferno a tua vitória. Quer dizer, ele está louvando, isso é um hino, isso é um louvor praticamente, louvando a Deus, o Senhor nos dá vitória por Jesus Cristo. Deus nos dá vitória contra a morte, contra o inferno, contra qualquer situação. É um texto que ele estava mandando ali para a igreja regozijar, se alegrar, sabendo que Deus deu a vitória por Jesus Cristo, né? Sobre qualquer situação, qualquer coisa. Ora, o aguilhão da morte é o inferno, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quer dizer, enquanto existir lei, vai definir o que é pecado, e aí a pessoa não consegue agradar, servir a lei, transgredir a lei, pratica pecado, e está sujeito a morrer por causa disso aí, ou pagar o preço. Mas ele diz, mas graças a Deus, que nos dá a vitória. Já está cansado? Por nosso Senhor, Jesus Cristo. Levanta. E termina dizendo, portanto, meus irmãos, Tá vendo aí? dando um conselho, portanto, meus irmãos, sede firmes, olha, sede firmes. Para a gente se agradar a Deus, a gente tem que ser firme. Né? Tem que ser firme, tem que persistir, tem que buscar força onde não tem. Não é fácil. Aí você, vou louvar a Deus hoje. Cristo virá, não tá. Tem que ter firmeza, tem que ter força. Porque nós estamos vivos, gente. Tem que ter, sabe, vigor. Deus dá essa força, Deus dá esse vigor. Deus está dizendo, a palavra está dizendo que Ele nos dá vitória por nosso Senhor Jesus. Sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno e sobre os aguilhões. Seja os aguilhões do inferno, um demônio, um espírito maligno que vem botar enfermidade, que vem perturbar, que vem trazer contendas, que vem trazer, sabe, problemas para o meio da família.
acredite, Jesus Cristo nos dá a vitória sobre tudo isso. Aleluia, Jesus. Basta crer. Basta crer, orar com fé, mandar o mal embora e o mal vai. Em nome de Jesus, por essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. E ele dá esse conselho maravilhoso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Quer dizer, persista, não fique recuando, regredindo. Eu disse um dia desse, não sei nem para quem foi, mas eu disse. Uma vez entreguei minha vida para Jesus, me batizei nas águas, recebi batismo com o Espírito Santo, passei um tempo servindo a Deus e me desviei e fiquei 5 anos afastado. E eu estava numa situação espiritual terrível. E Deus, pelo seu infinito amor e sua grande misericórdia, me resgatou e me colocou de pé. E a partir desse momento, quando eu estou numa segunda casa reformada, casa, templo de Deus, nada mais poderá me derrubar. Só eu mesmo. Glória a Deus. O Senhor me revestiu de autoridade. Eu conheço o caminho, eu sei para onde eu tenho que ir. O que eu vou... mas não tem, meus amados. Deus nos dá força, Deus nos dá poder, Deus nos dá vitória para vencer qualquer tribulação, qualquer angústia e glorificar no final o nome do Senhor, permanecer firme. Não é igreja, não é pastor, não é denominação, não é nada, não é política, não é Covid-19, não é nada que vai negar a bênção que Deus tem para a minha vida, para ser vitorioso. Sabe, ter essa certeza pela fé. Pela fé. Pela fé que uma vez nos foi dada, né? Para combater o combate, né? Então, assim, vamos firmes, vamos continuar lutando com forças, com a palavra do Senhor, com as armas espirituais de Deus e vencer a cada dia para a glória do nome do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. Tá vendo? O Senhor conta conosco, precisa de nós para fazer a obra. Qual é a obra? Aqui é uma obra. Não é? Aqui é a igreja do Senhor. E nós podemos receber vitória da parte de Deus, ter a certeza da salvação, da transformação da nossa vida e alcançar outras almas. Olha que glorioso. Já imaginou o dia do Senhor e você chegar e falar assim, Senhor, eu tenho aqui 4.959 vidas para te entregar. Senhor, eu tenho 3 pessoas que eu consegui pregar o evangelho e ganhei para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aquela pessoa que o Senhor fala assim, quantas você trouxe? Nenhuma. Se ganhar uma, já é. Senhor, eu estou salvo. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mantenha-se firme. Garanta pelo menos a sua salvação. Em nome do Senhor Jesus. Não deixe que nada, nem ninguém venha atrapalhar, venha te fazer parar, venha te fazer desanimar, venha te fazer desistir. Porque esta palavra te está garantindo a vitória. Onde está a morte? Glória a Deus. Onde está o inferno? A tua vitória. Onde está a morte? Quem nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Tribulação, a morte, a angústia, a fome, a peste, o coronavírus. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas a gente temos que crer nisso. E crendo, temos que tomar posse todos os dias. E continuar vivendo na vitória de Cristo. Para a glória de Deus, o Pai. Todas as coisas irão se encaixando. Tudo irá se aperfeiçoando. Tudo irá se transformando conforme essa promessa. Amém? Amém. Amém. Olha, ele conclui dizendo, porque sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Para que fazer culto? Para que orar? Para que trazer azeite? Para que? Essa é a obra do Senhor. Sede constante, meus irmãos, e abundante. Continue fazendo e fazendo mais a obra do Senhor. Acreditem, Deus irá trazer resultados que vocês nem imaginavam. Porque a gente está nos dedicando aqui 1 hora, 1h30, e no futuro vamos continuar fazendo esse trabalho. Amém? Amém. Deus nos preparou. Vamos seguir firme. O Senhor irá confirmar sempre a vitória nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Está encerrado aqui. Glória a Deus. Que você que está vendo esse vídeo seja abençoado. Tenha fé no nome do Senhor Jesus, na palavra de Deus. Receba a bênção, receba a vitória, receba a cura, a restauração da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.